amigos, alô amigas, sejam bem-vindos à Toca do Leão, o nosso canal, o nosso cafezinho habitual de todos os domingos com esse amigo Leão Borges. E hoje recebemos vocês para o nosso cafezinho habitual, tomar aqui um cafezinho quentinho que eu ofereço a todos os que estão conosco nessa manhã, os que vierem a assistir esse nosso trabalho, e também compartilhar com vocês o que eu tenho aqui à mesa, desejar que todos tenham um bom domingo, pedir que aqueles que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, os que já são inscritos também acionem o sininho para poder receber as novas notificações e se ao final julgarem que o trabalho valeu a pena, nos deem o seu like. Então, o nosso assunto de hoje, para a nossa reflexão nessa manhã, é: o amor de Deus não tem limites. Vamos ao tema. Conta-se que, numa determinada paróquia, todos os dias de missa e principalmente aos domingos, o sacristão ia recolher os instrumentos da missa, guardá-los adequadamente, e ele encontrava uma série de bilhetinhos, de papeizinhos escritos, fazendo pedidos a Deus, né? Pedidos assim, tipo: Senhor Deus, cuida bem do dito da Faustina, porque ele deu de bebê e ele tem criança pequena, ele precisa trabalhar, tem misericórdia, Senhor, né? Outro dia, um outro bilhetinho: Senhor, estou pedindo aqui não para mim, mas para o João da Venda. Ele está apavorado porque não está dando conta de pagar as suas contas da sua vendinha, e não é por culpa dele. Ele vendeu para os pobres, fiado, e os pobres não têm jeito de pagar, e ele agora está em dificuldade. Tem misericórdia dele, Senhor, ele não pode ficar sem o seu ganha-pão para a sua família. E assim uma lista imensa de pedidos que todo dia sobrava lá no altar-mor da igreja. E aí o sacristão levava para o pároco, vai para o padre, e o padre, o senhor sisudo, responsável, muito digno, porém, assim, com um grau de segurança da sua liderança, ele falou: observa para ver quem é que está deixando esses bilhetes aí, né? E aí o sacristão começou a observar ali, ficou ali meio de tucaio, observando quem se aproximava do altar, e aí, de repente, ele viu quem é que estava deixando os bilhetinhos lá sobre o altar. E ele foi ao padre novamente: olha, eu já descobri quem é que está deixando esses bilhetes. Ele falou: quem que é? Ah, é uma senhorinha já de bastante idade, bem velhinha, e ela deixa os bilhetinhos lá, mas ela não parece assim uma pessoa estranha, não. Ela é até bem desataviada, se veste assim com bastante frugalidade. É uma pessoa de um semblante muito bonito, ela transcende assim uma certa bondade no seu semblante, alegre. Então está deixando os bilhetes lá. E aí o padre falou: traz ela aqui, essa que chega, eu vou conversar com ela. E aí ela foi, no dia aprazado, foi lá conversar com o padre, e o padre falou para ela: minha senhora, não pode ser assim, né? A gente, desse jeito, a gente transforma isso numa crendice, banaliza, né, esse recurso da oração, dos pedidos a Deus. Deus não é um patrão que a gente fica assim, pedindo isso e aquilo, né, tipos de favores. Ela se virou para ele e falou: mas padre, não está dito aí, não está escrito em algum lugar que a gente tem que entregar os nossos problemas a Deus? Ele falou: é verdade. Ela falou: Deus não é nosso Pai? Não é misericordioso? Então eu recorro a Ele para ajudar o meu semelhante, né, numa dificuldade. E o senhor não sabe o tanto que Deus me tem atendido, e olha que já faz tempo que eu venho conversando com Deus, pedindo através dos meus bilhetinhos, né? Hoje, naturalmente, a gente vê em determinados ambientes religiosos se recolherem pedidos de orações por e-mail, por WhatsApp, por vários mecanismos. Mas naquela época, deve fazer muito tempo, porque quando eu li isso no livro era de 1988, a edição. Então,
Naturalmente, é uma coisa bem antiga e também antes da internet, da modernidade da internet. Mas o mais interessante foi a lógica do que ela falou. Mas ele é pai, eu tenho que recorrer a quem pode mais. Eu não posso, né, achar que se eu não tenho solução aqui, eu tenho que recorrer a quem pode mais. E aí, aquele sacerdote, com toda a sua vivência, a sua experiência, disse para si mesmo: mas como é que eu posso botar limite no amor de Deus? Não tem cabimento, não sou eu que vou estabelecer o que Deus deve ou não deve ouvir, deve ou não deve atender, né? Então, vamos permitir que Deus tenha, né, receba esses pedidos e ele então que faça o que ele julgar mais necessário, mais justo, melhor para o momento. Então, minha irmã, tudo bem, tudo certo. E a vida continuou e ela continuou fazendo os bilhetinhos dela. Certamente trazia os resultados, não talvez como ela desejasse, como ela pedisse, mas alguma providência, alguma melhoria acontecia na vida das pessoas. E ela se sentia bem fazendo isso. E não é incomum hoje nós encontrarmos com pessoas na rua e as pessoas nos pedirem: fulano, ora para o Beltrano, Beltrano está muito doente, reza para Cicrano, Cicrano não está legal, né? Reza para mim, porque eu vou ter que fazer um tratamento, vou ter que fazer uma viagem e eu preciso desse amparo espiritual. Muitas vezes isso acontece, e acontece em todos os lugares, acontece em todas as famílias. E eu me lembrei desse episódio dessa senhora fazendo seus pedidos a Deus, porque ainda ontem chegou pelo WhatsApp uma corrente de orações em prol da Ucrânia, né? Aqueles grupos que se reúnem em várias partes do mundo e vão se multiplicando. E aí estabeleci os horários, parece que no Brasil era 18 horas, um minuto que a gente dedicasse de oração em favor daquele povo sofrido, daquelas pessoas que estão vivendo aquele drama terrível, né? Então, nós não gastaríamos nada e ofereceríamos o que temos de melhor, os nossos melhores sentimentos, para aquele povo que está sem esperança, sem trégua, sem descanso, sendo violentados de todas as maneiras pelas bombas, pelo terror, pelas sirenes que tocam anunciando ataques. Enfim, quando me chegou o WhatsApp e essa mensagem, sugerindo que nós nos juntássemos nessa oração e a propósito, nós temos hábito de orar aqui em casa, já quase meio século, de orarmos juntos, né? A família, quem está no momento, ora. E nós oramos assim nesses momentos especiais. Dizem que essa hora das 18 horas é a hora do Ângelus, né? Eu não sei exatamente o que significa, mas deve ser uma hora angelical, em que todas as pessoas se reúnem, ainda que distantes geograficamente, mas se reúnem mentalmente, psiquicamente e afetivamente para pedirem a Deus alguma coisa, oferecer uma ajuda, né, de natureza espiritual, de pedir o auxílio celestial em prol de uma causa justa, de uma causa nobre. E não creio que haja nada mais justo, mais nobre do que um povo que está sendo atacado, destruído, vendo os seus lares desfeitos, suas famílias desintegradas, parentes perecerem pela guerra por bombas, por metralhadoras e canhões, e aqueles que estão fugindo dos seus próprios, da sua própria pátria, para pátrias amigas, né? Então, eu julguei que essa oração tinha realmente sentido e precisava, tanto quanto possível, irmanarmos-nos nesse contexto. Mas o mais interessante é que esse pedido pela via da internet é o mesmo pedido daquela senhorinha que usava uma tirinha de papel para orar, para pedir a Deus em favor de alguém que estava vivendo um drama, uma dificuldade. Imagine uma família cujo chefe de família está se desencaminhando, né, como ela solicitou, ou aquele outro que está num desespero imenso porque ajudou a quem precisava no momento em que precisava, fazendo venda a prazo, o chamado fiado de antigamente, né? Hoje é cartão de crédito, é o mesmo fiado, mas você
tem que pagar, porque fica documentado para lá e para cá, é uma transação de negócio para lá e para cá, mas é o velho fiado, né? Eu compro sem dinheiro, depois tem que arranjar dinheiro para pagar. Naquele tempo, se comprava sem dinheiro e, às vezes, a pobreza do indivíduo, o momento que o indivíduo estava vivendo, não lhe permitia honrar o compromisso em tempo. Então, aquele senhor estava vivendo uma dificuldade, um drama, um sofrimento, né, em vias de desespero. E aquela senhorinha pedia por ele. Então, como ela, hoje, nós também pedimos pelos outros. E os outros pedem por outros a nós e muitas vezes pedem para si mesmos que nós intercedamos com a nossa oração em favor da sua causa, em favor da solução do seu problema, normalmente respeitáveis, normalmente problemas que realmente inspiram cuidados e que as pessoas não se sentem somente elas capazes de resolver tudo sozinhas. Então, aquele senhor, aquele sacerdote, sabiamente, em bom momento, ele achou que não podia colocar limites, né, no poder de Deus. O que Deus tem que ouvir? Só Deus sabe. Deus não precisa ouvir nem nossas palavras. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa nos nossos corações. Mas quando nós externamos isso, nós o fazemos no gesto de humildade, que também agrada ao Criador. A nossa humildade, a nossa bondade, a nossa simplicidade toca o coração das hostes celestes. Então, nós estamos diante de uma misericórdia sem limite. Deus não tem limite para a sua bondade, Ele é a bondade suprema. Nada há semelhante a isso. Então, é justo que numa hora de dificuldade, falindo a ciência, às vezes sem recursos amoedados para facear problemas de grande monta, às vezes diante de dificuldades intransponíveis de natureza física, moral ou espiritual no ambiente familiar, a pessoa recorra a quem pode mais, recorra a quem é o poder supremo, que é Deus. Então achei lindo a historinha daquela senhorinha, porque ela disse para o sacerdote com muita convicção, não é para entregar para Deus os nossos problemas, né? Então, eu estou entregando, porque eu não dou conta dos meus problemas sozinho. E esses amigos por quem eu peço, também não dão conta sozinho, não custa nada interceder por ele. Quantas vezes amigos intercedem por nós, né? Em questões aqui da terra. E há uma assertiva de Jesus dizendo, né, que tudo que nós pedíssemos a Deus, em nome dele, nós obteríamos. Pedi e obtereis. Pedi e dar-se-vos-á, diz um outro evangelista. Aquilo que pedirdes em meu nome, na prece, crendo, recebereis. Então, Jesus mesmo havia indicado isso. E quando Jesus disse, vinde a mim, vós que sofreis, que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele nos deu essa possibilidade. Ele nos ofereceu essa alternativa. Se o sofrimento, a sobrecarga, os problemas estiverem escapando do nosso controle, estivermos frágeis demais para poder faceá-los sozinhos, que recorramos ao nosso amigo amado, a esse inesquecível companheiro, esse modelo e esse guia da nossa vida que é Jesus. Então, o próprio Cristo nos indica o caminho de Deus, para que nós peçamos em nome dele aquilo que for justo, aquilo que for bom. Claro que não vamos pedir coisas contrárias ao bem, contrárias à luz, contrárias ao amor. Isso não combinaria de forma alguma com qualquer pretexto religioso. Mas nós podemos pedir do bem, do bom, daquilo que é justo, daquilo que é necessário ao nosso próprio bem-estar, ou ao bem do próximo, o auxílio divino, para que nós, no mínimo, possamos compreender, suportar as nossas dificuldades e provações e aguardar o momento da solução abrasada, que Deus nunca nega a ninguém. Por isso, a misericórdia de Deus não tem limites e o seu amor é imensurável. E nós, sem vergonha nenhuma, reconhecemos que muitas vezes, sem esse amor, sem esse poder,
sem essa intervenção divina que vem pelas mãos generosas de Jesus, pela sua presença inexcluível do nosso coração e da nossa fé, sem isso a vida fica difícil de ser tocada, de ser suportada, os problemas ficam difíceis de ser resolvidos. Então, na graça de Deus todos nos achamos. Quando Jesus disse, Deus é Pai, ele definiu muito bem. E aí ele mesmo diz, qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dá pedra, ou pedindo um peixe lhe dá uma serpente? Se vós aí na terra, e ele diz até com uma certa energia, uma certa severidade, que não sois necessariamente bons, né? Às vezes sois até mal, não fazem isso para os seus filhos, imagine o Pai misericordioso, o Pai que está nos céus. Então nessa fala de Jesus nós confiamos, e é por isso que achei lindo o gesto daquela senhora, que coincidiu num dia em que ela, na minha lembrança, pedia por um companheiro ou outro ali do seu mundo de convivência, e nós estamos pedindo pela humanidade inteira paz para todos os corações, paz entre os homens aqui na terra. E só Deus pode nos dar isso, quando os homens se negam a fazê-lo. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos guarde e receba todos os nossos apelos em favor do bem, da paz, da humanidade, em favor de todos os que necessitam e que sofrem. Amigos, até o próximo domingo, se Deus quiser, para o nosso cafezinho habitual aqui na Toca do Leão. Obrigado por compartilhar comigo aqui o que eu tenho na minha mesa e obrigado por permitir compartilhar com vocês o que vocês têm aí. Um beijo muito carinhoso para todos, que Deus, o nosso Pai, e Jesus, esse Mestre amado, nos abençoe, nos guarde hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.